E hoje nós vamos entrar aqui em Provérbios, capítulo 11. E antes eu quero falar para vocês uma coisa. Como que começou esse projeto? Na realidade, na pandemia, uma tia minha, que sempre ela também está por aqui no Instagram, ela falou assim, tia, vamos ler a Bíblia? E ela falou assim, vamos, porque ela falou, eu não entendo nada. Então nós começamos a ler o Novo Testamento. Aí depois, quando eu fui entrar no Antigo Testamento com ela, eu falei, tia, vamos aproveitar e convidar outras pessoas para participarem? Então eu comecei a montar um grupo no WhatsApp. E esse grupo no WhatsApp, o que aconteceu? Ele foi crescendo, hoje tem mais de 100 pessoas lá, 100 mulheres. Nós vimos antes o livro de Salmos e quando chegou no livro de Provérbios, o Senhor me incomodou para que eu viesse aqui para o Instagram. Aí muitas mulheres lá do WhatsApp falavam, ai Kátia, eu preferia do jeito que era, porque eu poderia ouvir a hora que eu quisesse e tal. Mas eu falei para elas, amadas, vamos pensar que o Senhor deseja que a gente alcance pessoas novas, que a gente alcance mais mulheres. Hoje nós temos que ser as mulheres que influenciam essa era. Nós somos as mulheres que são sal da terra e luz do mundo, aquelas que influenciam esse tempo. Então, eu falei, vamos fazer provérbios lá pelo Instagram, provavelmente Eclesiastes também. E depois de provérbios, Eclesiastes, eu volto lá para o grupo do WhatsApp, só ficando lá. Mas vamos ver a direção que Deus vai dar, né? Tudo a gente faz planos. Nós temos que fazer planos. Isso faz parte que Deus colocou em nós fazer planos. Mas quem realmente define depois tudo é o Senhor. Mas uma pessoa sem plano, sem meta, sem objetivo, ela carece também de sabedoria. Ela carece também de motivação para viver. Que uma pessoa deprimida, muito triste, apática, ela vai ter o quê? Baixíssima motivação. E o Senhor colocou a motivação fazendo parte da nossa alma. Por isso que cada vez que nós descobrimos para que o Senhor nos chamou, e aí nós vamos tendo uma motivação maior. Mas eu quero que você lembre de algo, amada. Tudo que nós formos fazer tem que ser como se fosse para o Senhor. Ai, Kátia, mas eu não sei direito para o que o Senhor me chamou, qual a minha motivação, qual o meu talento. Comece a fazer o que tem que ser feito e no meio do caminho o Senhor vai te dar luz, o Senhor vai te dar, assim, clareza quanto ao que realmente é direcionado. Oi, Ana, olá, tudo bem? Se puder pôr o título para mim, Ana, agradeço, viu? Boa noite. Então, isso vai nos ajudar. Então, olha, como que começou? Começou lá com uma necessidade da minha tia na pandemia. E hoje nós estamos aqui. E com essa missão, amadas, de sermos mulheres transformadas para transformar. Você quer ser uma mulher que cada dia, independentemente da tua história, de como está a tua família hoje, de ser uma mulher que transforma outras mulheres? Então, fala assim, eu quero. Se você consegue escrever aqui nos comentários, fala, eu quero. Porque quando a gente está buscando sabedoria, é para um propósito. Assim como Salomão pediu sabedoria, não foi para um propósito? Nós estamos aqui buscando sabedoria para um propósito. Lembrando que Provérbios não é profecia, tá? Primeiro lugar, Provérbios não é profecia, mas ele é regras de vida. Regras de vida que te direcionam para decisões assertivas, para decisões sábias, para decisões que vão levar para o caminho da vida, tá? Então, eu vou começar, como nós temos nesse capítulo 31 versículos, nós não vamos ver todos, mas vamos ver uma grande parte, e eu vou começar pelo versículo 1, 2 e 3. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço aí para você pegar para ir acompanhando. Então, eu disse errado aqui, eu vou começar pelo versículo 1, 3 e 5. O 1 diz assim, olha o versículo 1. Deus
detesta, Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus detesta, Deus tem ódio das balanças desonestas. Ué, será que é a balança que é desonesta? É a pessoa que manuseia a balança. Mas aqui, por que se fala dessa forma? Porque Deus não detesta a pessoa, e sim o comportamento dela. E diz assim: mas os pesos exatos lhe dão prazer. Aquelas pessoas que fazem as coisas com honestidade, justiça, equidade, isso dá prazer ao Senhor. Aí o versículo 3 diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Então, quanto mais nós somos justos, isso vai guiando os nossos caminhos e vai guiando a nossa vida. Mas conforme a gente vai desviando pouquíssima coisa do caminho, nós vamos também perdendo a direção. E olha o que diz o versículo 5. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. Então, conforme eu vou tendo retidão no meu caminho, íntegro no coração, você vê que está falando de coração, né? E aí vai descortinar um caminho justo. Muitas vezes eu quero fazer algo, mas eu quero ter certeza que vai dar certo. Os planos nós podemos fazer, mas não dá para ter certeza. E outra coisa, conforme eu faço uma coisa, conforme eu dou um passo, vai revelando-se, vai se descortinando um outro passo. Uma outra visão. E o que eu quero falar desses 3 versículos? Ele fala primeiro de balança. Antigamente, eu já sou bem de antigamente, eu lembro que eu ia na quitanda e eu cheguei quando eu era pequena, nós tínhamos uma quitanda também. E ainda tinha aquela balança antiga que você colocava os pesos de um lado e a mercadoria do outro. Só que antes você tinha que equilibrar a balança, se chamava tarar a balança. É igual essas balanças de peso, que são aquelas balanças grandes que a gente se pesa, que não são eletrônicas. Você tem que primeiro estar o quê? Tarando ela, mantendo ali ela no zero correto, para que o seu peso seja exato. Então, a balança, quem vai estar fazendo o equilíbrio dela, deixar ela no ponto zero, somos nós. E qual é o ponto zero? É aí que nós vamos percebendo. Então, antigamente se pesava muito as coisas dessa forma. Hoje as balanças são diferentes, né? E veja só, uma vez, quando eu já trabalhei numa seguradora, foi meu primeiro emprego. Eu entrei nesse emprego quando eu tinha 14 anos. E tinha um setor lá, o setor de cobrança, e começou-se a perceber que duas pessoas começaram a ter um nível de vida diferente. Pelo salário que eles ganhavam, eles não era para ter um nível de vida tão diferenciado. E aí depois, com o tempo, descobriram que em cada conta de cada segurado, eles retiravam, eu não sei qual é o valor, mas hoje seria R$1. O que é R$1, gente? R$1 não se percebe. R$1 é tão pouco. Mas R$1 estava fazendo diferença na vida deles. Só que para Deus não importa se é 50 centavos, se é 5 mil, R$1. Por quê? R$1 a pessoa pode falar assim, mas não estou roubando, é R$1 só. Mas isso já é o começo de desvirtuar o coração. Isso já é um começo de levar o coração a ter uma inclinação para o mal. Não sei se vocês já tiveram experiência eu vou contar 2 experiências. Uma vez, quando eu era pequena, eu achei uma espada, essa espada de lutar de plástico, no lixo em frente à minha casa. Aí eu cheguei em casa com a espada. A minha mãe falou, da onde é essa espada? Aí eu mostrei para ela da onde eu tinha pego. Ela apertou a campainha da casa para perguntar se aquela pessoa havia jogado aquela espada fora. E a senhora disse que sim.
e aí tudo bem. Eu lembro disso, meninas, eu devia ter uns 4 anos de idade. Por que que isso registrou tanto na minha mente? Porque eu me senti magoada com a minha mãe não confiar em mim. Então, óbvio, minha mãe, ela foi correta. Ela foi lá se certificar. Mas, por um outro lado, nós como pais, a gente acha que a criança não entende, mas a criança entende. Então, nós como pais também devemos chegar aos nossos filhos e falar: filha, filho, olha, me perdoa, é que eu, assim, tenho tanta preocupação de ser justa, de ser honesta e tal, que eu fui perguntar para a pessoa: me perdoa de não ter acreditado na sua palavra. Os pais devem verificar, sim, mas os pais devem perceber quando erra, mesmo que os filhos são pequenos, e pedir perdão, porque isso marca a criança, tá? E eu lembro também que minha mãe ia na feira, eu ia com uma sacolinha, e ela lá escolhendo as coisas, e eu punha umas coisas na sacolinha. E um dia, chegando em casa, acho que eu estava brincando de casinha, e eu estava com algum legumes, alguma coisa que ela não tinha comprado na feira. E ela quis saber como que eu tinha aquilo. Aí eu mostrei para ela a minha sacolinha. Conclusão, eu não lembro de ter feito isso, mas eu lembro desse episódio. Nós só lembramos daquilo que marca emocionalmente a nossa pessoa. Aquilo que nós lembramos numa idade muito tenra é porque nos marcou de alguma forma. Eu só lembro por causa da bronca que eu levei. Então, amadas, a sabedoria para nós mulheres, nós também temos que saber como abordar nossos filhos, mesmo para a justiça. Como eu já vi pais e mães fazerem extremamente vista grossa para a criança pegando coisas. A criança não tem noção que tem que pagar, que tem que isso, aquilo. Mas o pai também faz vistas grossas. E isso começa já a ter uma parte que é onde vai ter, a criança vai começar a ter uma balança desigual. Por um lado, eu trouxe comigo, sempre que minha mãe era muito justa, honesta, mas que ela não confiava em mim, e isso me magoou muito. Então, veja só, nós estamos falando do versículo 1, 3 e 5, que uma pessoa muitas vezes injusta, em questão da balança injusta, ela não começa com uma grande coisa, que nem esses funcionários, eles começaram com centavos na época. E aí, deixa passar, porque é centavos, mas o coração já está inclinado para o mal. E aqui nós vamos ver também quantas vezes eu acredito que você já passou por essa experiência de receber um troco errado. Um troco errado e você falar assim: mas esse lugar cobra tão caro, essas pessoas já ganham tanto, mas a tua consciência não deixa. Você vai lá e devolve ou fala para a pessoa: olha, refaz essa conta novamente, porque a palavra de Deus, a sabedoria, coloca sensibilidade de justiça no nosso coração. E essa sensibilidade de justiça, aqui especialmente nós estamos falando da balança desonesta, mas ela vai para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente abre brecha numa área, ela vai se alargando para as outras áreas, tá? E agora, então, nós vimos esses 3 versículos, nós vimos o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 5, e agora nós vamos ver o versículo 2, voltar no 2. Se você tiver aí com a sua Bíblia, nós estamos aqui em Provérbios 7. O versículo 2 diz assim: em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Amados, o soberbo, o orgulhoso, vamos falar um pouquinho da parte estrutural da emoção dele. O soberbo e o orgulhoso, ele pensa além do que ele é.
A palavra de Deus diz para a gente não pensar nem além, nem a quem. E o orgulhoso e o soberbo, ele sempre está mais próximo daquele que pensa a quem de si. Ele não vai procurar pessoas que estão assim, bem dizer, no nível dele. Ele sempre quer estar mais próximo daquele que está aquém dele, porque ele vai poder exaltar a sua soberba, exaltar o seu orgulho. O orgulhoso em si, ele não aceita ser repreendido e ele não aceita que ele faz alguma coisa errada. Então, o orgulho nada mais é do que um mecanismo de defesa. Mas não é porque é um mecanismo de defesa que tem que passar a mão na cabeça. A mesma coisa o narcisismo. Hoje se fala bastante, né, de mães narcísicas, pais narcísicos. Na realidade, é um problema também de defesa do ego? Porém, a pessoa deve buscar tratamento. E aquele que está sujeito a essa pessoa, saiba, existe dentro de você, lá no seu subconsciente, algo de não merecimento, algo que, como se você fosse para ser tratada mal. A Aline escreveu aqui, nem se retratar, o orgulhoso nunca reconhece seu erro. Olha, o orgulhoso, ele nunca reconhece e ele não tem coração de gratidão. Porque uma pessoa que tem coração de gratidão, ela tem uma humildade para agradecer. O orgulhoso, ele é cheio de si, porque ele tem medo dele mesmo. Ele tem medo que alguém aponte o erro dele, então ele já parte muitas vezes para os sarcasmos, para a zombaria. Então, por isso que nós lemos um provérbio anterior que fala que não vale a pena repreender o zombador e o orgulhoso, que são insensatos. E a gente sabe que o orgulho foi aquilo que Satanás teve. Ele não estava contente com a posição dele, ele queria muito mais. Ele não tinha gratidão pela posição dele, tá? E aqui nós vemos também. Agora, eu quero pegar sobre orgulhoso, sobre soberbo, em exemplos simples, em coisas simples do nosso dia a dia. Veja só, quando alguém está contando algo para mim, e eu mal ouço aquela pessoa e começo a falar, menina, você não sabe também o que aconteceu comigo. Olha, isso. Aconteceu isso. O que vocês acham dessa fala? Que eu mal ouço o outro e começo a falar. Outra coisa, vamos supor que uma pessoa fala, eu tô com uma dor nas costas, não sei que... Nossa, você também não sabe. Eu tenho dor aqui em cima nas costas, tenho dor aqui, não consigo dormir. Uma fala da dor, compete em dor. Então, também se dar muito conselho. Gente, isso tem a ver um pouco com orgulho. É eu não estar apta para ouvir e já me colocar. E nós mulheres, nós assim, porque a mulher, ela quando fala, ela estrutura melhor o pensamento dela. Então, a hora que ela fala, ela está o quê? Organizando a mente. E dessa forma, ela está falando para organizar, mas ela acaba não se ouvindo quanto a isso. A Aline fala que ela está querendo sempre se sobressair às outras, é um tipo de orgulho. Aline, com certeza, é que a gente pensa muitas vezes em orgulhos, em backgrounds, né? Muito alto. Mas se a gente for observar, nós todos temos um pouco de orgulho, dependendo da situação onde nós nos encontramos. A maneira, quando nós julgamos outra pessoa, isso tem por detrás orgulho. Quando eu fofoco de outra pessoa, isso tem por detrás orgulho. Quando eu deduzo que aquela situação daquela pessoa, aquele comportamento é porque essa pessoa nunca passou por determinadas coisas,
Isso também é orgulho, porque eu acredito que eu tenho a visão do todo. Então, Deus está nos chamando para nós sermos refinadas nessas atitudes e perguntar para nós mesmos, qual a minha intenção ao fazer esse comentário? Qual a minha intenção ao me colocar também? Porque muitas vezes eu estou querendo ser ouvida, eu estou querendo ser abraçada, eu estou querendo ser vista, eu estou querendo ser valorizada. Então, existem várias coisas que estão por detrás disso. E Deus vai nos chamar aqui para nós o quê? Olharmos mais para dentro de nós. E agora deixa eu ver o versículo que nós vamos ver. Hoje eu anotei os versículos à parte para não me perder aqui. Agora nós vamos ver o versículo 9. Se você quiser ver aí na sua Bíblia, o versículo 9 vai falar assim, olha. O ímpio com a sua própria boca destrói o próximo. É a mesma coisa, o orgulhoso com a sua própria boca destrói o próximo, tá? Mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Em algumas Bíblias vai dizer, não vai falar a palavra ímpio, vai falar a palavra hipócrita. Hipócrita é aquele, né, que fala algo, mas não é realmente o que ele pensa e o que ele sente. Então, eu posso estar numa rodinha de mulheres e tratar bem uma delas na rodinha, até concordar várias coisas com ela, ser extremamente simpática. Ela saiu da roda, eu falo, nossa, que pessoa impetulante. Nossa, você viu como ela fala? Parece que só ela tem razão. Então, ali na rodinha, eu estava toda harmoniosa com a pessoa sai, eu vou falar dela. Então, isso está mostrando que ela me incomodou em algo, isso está mostrando a minha hipocrisia, mas é interessante eu pensar, por que essa pessoa me incomodou? O que tem nela que me incomoda? Gente, é normal uma pessoa nos incomodar, mas é o normal também eu olhar para mim e me questionar, para crescer, para perceber o que ela reflete em mim que eu não gosto. Agora, isso não me dá o direito, né, de ser essa pessoa hipócrita. E olha a parte B desse versículo diz assim, ó. Mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Amadas, o justo aqui é aquele que é justificado por Deus. É aquele que quer ter a vida estilo de Jesus. Então, quando ele fala que os justos encontram a liberdade, veja, ele está falando, não está falando aquela liberdade que nós estamos falando que a palavra liberta. Quando a palavra, ela é vida, luz e espírito. E tem a palavra da espiritual que o Senhor nos traz e tem a palavra prática da sabedoria. E a palavra prática da sabedoria nos liberta. Porque é normal eu me perceber muitas vezes orgulhosa, é normal eu me perceber muitas vezes hipócrita, mas eu tenho que ir diante de Deus junto com esse sentimento e falar, Senhor, o que tem em mim que me leva a tal sentimento? O que tem em mim que aquela pessoa me irrita tanto? O que tem que eu não consigo ainda enxergar, que quando eu estou próximo daquela pessoa eu não me sinto bem? Ou o que tem em mim que eu tenho, quando eu menos percebo, eu já falei algo sobre aquela pessoa? Então Deus, ele está preocupado em nosso crescimento, né? E aqui nessa parte do versículo, também eu vou unir o versículo 9 com o versículo 13. O versículo 13 vai falar sobre o fofoqueiro. Vai falar assim, o fofoqueiro traz confiança, o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Eu acho que todos nós já conhecemos pessoas fofoqueiras a quem não dá para confiar, a quem não dá para a gente contar algo. Agora, talvez
a gente já possa ter sido essa pessoa fofoqueira. Muitas pessoas também, elas têm facilidade de falar da vida pessoal delas, do que elas estão passando. E isso acaba expondo pessoas da família. Essa pessoa lá no íntimo, ela está sofrendo tanto que ela não suporta ficar aquilo dentro dela e ela quer ser ouvida, ser amada, ser cuidada. Agora, veja só, o Senhor nos chama a ser sábias. Jesus, ele falava para uma multidão acompanhava ele, mas ele só tinha 12 pessoas próximas a ele, os discípulos. Desses 12 discípulos, um traiu Jesus. Desses 12 discípulos, ele só tinha 3 que eram íntimos, Pedro, João e Tiago. Desses 3 que eram íntimos, Pedro negou o Senhor. Então, amadas, nós temos que escolher com quem nós vamos ter comunhão. Não é porque crê no Senhor, está na igreja, não dá. Caráter não se muda do dia para a noite e só se muda quando quer. Só se muda quando se trabalha em cima disso, porque não se muda caráter assim tão fácil. Tá? Então, escolha com quem você vai falar. Você está muito angustiada, não confia em ninguém, sabe? Deus, pede a Deus e vai conversar com o Senhor. Davi, ele conversava extremamente com o Senhor. Por que muitas vezes a terapia é tão importante? Sabe, é tão importante e necessária. No meu ponto de vista, o processo terapêutico é para todos. Não importa se tem problema mental, ou ansiedade, ou depressão, porque é autoconhecimento. E é um lugar seguro, é um lugar de confiança, é um lugar onde o terapeuta ele vai ajudar a abrir sua visão de você mesma, para você se sentir mais segura nas suas relações. Uma pessoa fofoqueira, ela está buscando, acima de tudo, ser amada. Porque eu fofoco do outro, para você não gostar do outro e gostar de mim. E aí você não gostando... Só que ao contrário, o fofoqueiro, ele afasta as pessoas dele. Aquilo que ele está buscando, que é ser amado, ele vai dar o contrário, afastar. A Aline escreve, terapia é o melhor que o Senhor deixou para falarmos depois dele. Com certeza, sabe? Senão, assim, é o processo que o Senhor nos deu, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde a gente é assediado o tempo inteiro por informação, né? Também uma maneira de esquecer de si. O fofoqueiro não quer pensar nele, com certeza. Sabe? Ele não quer pensar, nem o orgulhoso quer pensar nele. E o fofoqueiro, ele sempre vai falar que o outro tem problema, né? E não ele. Para dizer que pode... O fofoqueiro no íntimo está dizendo assim para a pessoa, oh, confia em mim. Mas é aí que ele faz ao contrário, aí que a gente não confia, né? Então, são pessoas que no íntimo precisam de ajuda. Certa vez eu chamei uma irmã que eu amava muito, e ela tinha, gente, ela tinha a Bíblia de cor, os versículos de cor. Ela, sabe, tinha umas lições de morais enorme, mas ela tinha uma, assim, facilidade de falar de tudo que acontecia das pessoas. E eu chamei ela para ter comunhão. Mas é aquilo, você faz em amor. Mas quando você vê que a pessoa não quer e muitas vezes fica até depois chateada com você, você se afasta e só ora e pede que o Espírito Santo revele. Tá? Então, que o Senhor nos guarde disso e a gente possa perceber. Olha, eu quero voltar agora no versículo 12, que faz junção com isso que eu estou falando, que diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Gente, em Provérbios, tem um dos provérbios que nós vamos ver, que diz que até aquele que se cala, até aquele que não fala nada, ele passa-se por sábio. Quem fala demais, tropeça demais. Quem fala demais,
acaba tropeçando demais, falando coisas que não devem. E dependendo do temperamento, tem pessoas que tendem a falar mais. Aqui em casa, eu só que falo mais, devido até ao meu temperamento, o meu jeito. O meu esposo e a minha filha, eles assim são extremamente discretos. E eles, principalmente a minha filha, tá até pertinho de mim aqui. Ela é extremamente discreta. E o que acontece? Ela só olha para mim e eu já percebo que tem algo para ser corrigido. Deixa eu anotar uma coisinha aqui para ela, tá? Então, é bom o Senhor nos dar pessoas diferentes para a gente conviver, porque nós vamos aprendendo a ser moderados. O Senhor também diz para sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Até tem aquela brincadeira, né, que diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, o prudente, ele sabe o momento de se calar. Amadas, tem momento que não adianta entrar numa discussão. A gente tem que esperar o momento certo para isso e a forma certa para isso. Então, olha, nós acabamos de ver o versículo 9, 13 e o versículo 12. Né? Quando eu falei que tem pessoas que tendem a falar com mais facilidade, são as dores emocionais que estão aí incutidas, ela tem dificuldade de olhar para ela mesma, ela tem mais facilidade de repreender os outros e ela traz uma dor muito forte da rejeição. Porque existem 5 feridas emocionais e uma das feridas emocionais é a rejeição. E a criança já sente a rejeição já desde o ventre materno. Hoje já tem estudos mostrando isso, principalmente pela epigenética. Então, ela vai buscar fazer de tudo para não ser rejeitada, para ser amada. E o que mais ela vai encontrar na vida vai ser rejeição, porque aquilo que se coloca com o medo dentro de si e se constrói um mecanismo de defesa é o que mais você acaba atraindo para você, né? E todos nós temos um determinado nível de dor, de uma ferida emocional e acabamos atraindo coisas que nos machucam, né? E aí, conforme nós vamos trabalhando essa parte do autoconhecimento, nós vamos sendo curadas disso, tá bom? Agora vamos ver o versículo. Olha, você percebeu que eu tô indo e voltando? Porque eu tô pegando versículos próximos, para que um vai se encaixando com o outro, tá? Então, agora nós vamos ver o versículo 11. Olha só o que o versículo 11 diz. Nossa, eu tô olhando aqui o horário. O versículo 11 diz assim: com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Veja só, com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. E olha o 10 o que diz: os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. Amados, veja, a prosperidade do justo, toda a cidade fica feliz. Eu queria tocar em 2 pontos aqui. Primeiro, antigamente as cidades eram pequenas. Então, aquela pessoa que era próspera, que era justa naquela cidade, e uma pessoa próspera e justa, ela tinha uma plantação, ela tinha uma balança honesta, ela não retinha as coisas, ela punha para se comercializar ali. Então, ela não retinha esses bens para ela. Então, tudo isso trazia prosperidade para a cidade. Então, essa pessoa, nós vamos ver os versículos depois, que ela era generosa. E isso abençoava a cidade e as pessoas da cidade se sentiam gratas por essa bênção que ela proporcionava, né? Agora, hoje, nós não temos mais cidades pequenas. Bom, pelo menos aqui quem está em São Paulo, né? Provavelmente outras pessoas que moram em cidades menores têm outro contexto. Acontece um problema na casa de várias pessoas já estão sabendo. Mas geralmente hoje a gente não tem mais esse contexto fácil, mas nós temos as redes sociais. Então, pelas redes sociais, nós podemos abençoar outras vidas.
Existe um estudo do psiquiatra David Hawkins. Esse psiquiatra, ele mediu as emoções e ele verificou que as emoções, elas têm frequência vibratória. E essa frequência vibratória, dependendo da emoção, vai levar você a adoecer, a ter uma depressão, vai levar você a ter uma paz, a ter uma vida boa, e vai ter não só uma vida boa, gente, vai ter você assim não ter doenças psicossomáticas, tá? Então, a menor frequência vibracional da emoção é a emoção vergonha, emoção culpa e emoção medo. São as menores vibrações emocionais. E essas pessoas que muitas vezes têm esses tipos de emoções com vibrações baixas, elas vibram sempre na parte de se proteger e muitas vezes fazendo mal. Quando você pega um Hitler da vida, quando você vai pegando essas pessoas que fizeram muito mal, ele vai fazendo esse estudo, vai mostrando quão frequência baixa de emoções tinham. Mas por um outro lado, ele começa, a primeira emoção que faz a transição para uma emoção melhor é a aceitação. É eu me aceitar sem condenação. Eu me aceitar, apresentar quem eu sou na presença de Deus e me sentir confortável. Isso não significa que eu não vou procurar melhoria contínua. Não significa, mas eu não vou ter um chicotinho nas minhas costas o tempo todo para me repreender. Eu mesma me repreendendo, tá? Então, esse psiquiatra, ele verificou que as emoções depois que vão subindo acima de 200, porque a vergonha, a culpa, o medo, são tudo frequência de 50, 60, 70. Quando muda acima de 200, as pessoas que vão atingindo 500, que é a frequência, se não me engano, da gratidão, 600 a frequência do amor, 700 a frequência que eles chamam da iluminação. E eles colocam nessa frequência, colocam Gandhi, colocam Nelson Mandela, eles colocam Jesus nessa frequência. E eles dizem que quando chega nessa frequência vibracional emocional, ela subjuga muito do que está abaixo dela. Então, o que significa? Que o amor, amadas, o amor é aquele que cura. A gratidão é aquilo que muda a água do nosso coração, a água do nosso corpo, tirando a mágoa, tirando a má água. Então, o que aqui eu quero dizer? Que quando os justos são abençoados, quando eles trabalham também as suas emoções, se eles começam a atingir emoções mais elevadas, porque lembra que nós vimos o fofoqueiro, o orgulhoso, aquele que não consegue se calar quando se deve, aquele que não conhece o próprio temperamento e assim por diante, ele dissemina imprudência, ele dissemina desajustes, ele dissemina o quê? Bênção? Não. Então, sabedoria é isso também. Sabedoria é eu trabalhar o meu processo emocional. Quando eu comecei a trabalhar com as minhas emoções, eu percebi que eu vivi muitos anos na emoção vergonha, culpa, medo, tristeza. Conclusão, só dá para ter câncer. Só dá para ter câncer com esses tipos de emoção. Porque são emoções que corroem o nosso interior. Então, ao começar a trabalhar isso, não é de uma hora para outra, é um trabalho, é um processo. Nós vamos o quê? Ganhando resiliência, imunidade, ganhando vida e a prática da sabedoria, tá? Agora, para terminar, que era só meia hora a live, eu já me estendi demais, eu quero ir para uma parte que fala sobre a mulher. Fala aqui no versículo 22, olha, como anel de ouro em focinho de porco. Gente, olha, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta.
Eu não sei pescar, mas dizem que na pescaria, cada peixe ele gosta de um tipo de isca. Então dizem que tem peixe que gosta de isca viva, outros peixes isca morta, alguns peixes gostam da isca de camarão. Então, cada tipo de isca vai atrair um tipo de peixe. A mulher bonita e indiscreta, ela vai atrair que tipo de homem? Ela vai atrair que tipo de olhares? Hoje, gente, como tá tão normal, roupas indiscretas, formas de se posicionar indiscretas, a gente vê pessoas assim que têm o Senhor, que amam o Senhor, mas assim, muitas vezes falta assim discrição, falta sabedoria mesmo, entendimento, conhecimento, discernimento. Estão muitas vezes com roupas chamativas, extremamente chamativas, sabe? Agora até que parou um pouco, mas tiram foto assim, aqueles beijinhos, dando beijinho, sabe? E isso aí depois as mulheres aumentam tudo os lábios, fica com aqueles lábios. E o que quer dizer isso? Sensualidade. Tem um falar, que isca que eu tô jogando. Então, nós estamos vivendo num momento que cada dia nós vamos ser diferenciadas pela maneira que nós nos portamos, conversamos, nos vestimos. Prestar atenção nisso. Só que eu vejo muitas mulheres que têm um coração tão para o Senhor, mas falta compreensão e entendimento. E nós temos que chegar com amor e sabedoria e trazê-las para junto, né? Então, como anel de ouro em focinho de porco. O porco, inclusive, era um animal pelos judeus, era animal considerado imundo. Então, quer dizer que está perdendo o talento que o Senhor deu para usar a beleza para o reino, para usar a beleza para incentivar um cuidado de forma discreta, de uma forma saudável, né? Que o Senhor possa nos ajudar em tudo isso. Eu me estendi um pouquinho e não cheguei a falar tudo o que eu queria, mas amém. Tudo tem o seu tempo, né? Debaixo do sol. Amadas, então, se vocês puderem, depois que terminar a live, em questão de 3 minutinhos, já vai estar ela já no Instagram. E se vocês puderem colocar um comentário daquilo que falou ao seu coração. Qual o versículo que falou ao seu coração? Porque muitas vezes uma pessoa, ao ler o seu comentário, ela vai incentivar ela a ouvir a live e ela vai ganhar mais do Senhor. Quantas vezes, não sei quanto a você, eu olho comentários, muitas vezes para ver se eu vou ouvir algo ou se eu não vou. E dependendo do comentário, aquilo vai me atrair ou não. Então, vamos usar essas ferramentas para a glória e honra do Senhor, para alcançar outras mulheres. Então, foi um prazer ter vocês aqui. Espera um pouquinho que nós vamos orar ainda, tá? E para que o Senhor venha nos dar essa sabedoria. Ó Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui te engrandecendo e estando com o coração aberto, Senhor, para que o Senhor venha nos dar discernimento no nosso viver, para que o Senhor venha alargar o nosso conhecimento, nos dar assim entendimento, nos levar a fazer escolhas assertivas, escolhas que honram o teu nome, escolhas que sejam essa parte de vibração emocional, aonde nações possam ser abençoadas, família possa ser abençoada, vizinho possa ser abençoada. Senhor, esse é nosso coração, de expandir a tua luz. Pai, porque nós sabemos que nós não queremos ser somente filhas tuas, nós queremos ser aquelas filhas a quais o Senhor tem prazer. Assim como o Senhor disse para Jesus, esse é meu filho amado, ao quem me comprazo. Nós temos esse coração do Senhor ter prazer em nós. Por isso, eis-nos aqui. Nós queremos ser cada dia as mulheres transformadas para transformar.